Então, irmãos, eu gostaria de estar orando nesse momento aqui pelas famílias, né? E depois nós vamos orar pela vida de algumas pessoas que estão enfermas. E o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Aonde você estiver, então, junte sua fé a mim agora e vamos orar pelas famílias. Eu vejo que Satanás ele veio para, como diz a sua palavra, né, a palavra de Deus, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o foco principal são as famílias. Então, pessoas que estão no nosso meio agora, pessoas que estão caminhando conosco, que acabam de vir do encontro, têm as suas famílias ceifadas por Satanás. Claro que isso tudo tem a ver com o propósito, isso tudo tem a ver com a destruição mesmo do maligno sobre nós, mas nós não podemos aceitar isso. Então nós vamos reivindicar essas famílias ao Senhor. Nós não vamos aceitar famílias destruídas no nosso meio. Amém? Então junte sua fé a mim agora. Pai de amor, nós oramos e colocamos todas essas famílias, Senhor, que estão sendo abaladas, que estão sendo afetadas, que estão sendo atacadas por Satanás. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo agora, nesse momento, que o Senhor acampe mesmo seus anjos ao derredor dessa família, coloque mãos fortes ali. Eu quero declarar que Satanás não tem poder sobre nossas famílias. Satanás não tem poder sobre as famílias que estão debaixo da guarda do Senhor. Que essas mentiras que estão sendo colocadas, elas vão cair por terra. E essas famílias serão completamente restauradas para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai de amor, eu ainda quero orar por enfermidade. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida aqui da dona Margarida. Senhor, a sua palavra diz, e eu creio, nós tomamos posse do que está na sua palavra, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade na vida da dona Margarida, agora, nesse momento. Eu ordeno que saia, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós arrancamos a enfermidade agora. Arrancamos, retiramos. E essa enfermidade será para que o Senhor seja glorificado. Então, no nome de Jesus, nós declaramos que ela é curada. Curada em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero colocar também a vida da dona Cida. Senhor, venha com seu bálsamo. Venha com seu descanso. Venha trazendo paz sobre a vida dela, no nome poderoso de Jesus. Nós repreendemos toda a tribulação, tudo que venha tirá-la do foco que é Cristo Jesus, e declaramos que ela é filha amada do Pai, e por ser filha poderá descansar no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos então fazer o compartilhar da palavra de Deus, um breve compartilhar daquilo que o Senhor vem falando conosco nesses dias, né? E nós vemos, esses dias eu preguei no domingo, né, em Osasco, e aí eu vi que a palavra que eu ministrei ali, ela centralizou todas as coisas que nós procuramos, todas as coisas em Cristo Jesus. E nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. E por serem um, por ser um ser triuno, eles habitam hoje dentro de nós, porque o Pai enviou o Filho. O Filho falou que ele partiria, mas enviaria o Consolador, que é o Espírito, para habitar dentro de mim e dentro de você. E através desse Espírito, nós teríamos poder para fazer obras maiores ainda que o próprio Senhor Jesus fez na face da terra. Amém? Isso deve ficar muito claro para nós. Agora, nós precisamos discernir esse ser triuno. E eu gostaria que você hoje se atentasse para aquilo que eu vou falar e para que tivesse esse discernimento no seu espírito do ser triuno, nas funções que o Espírito Santo tem sobre nós. Então, eu quero começar lendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam
plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, o que fica claro aqui para nós e que nós temos que nos atentar e tentar entender que uma parte do nosso corpo depende da outra funcionando. Então você é formado de corpo, alma e espírito, né? O homem em si, ele é um ser triuno. Agora, como que nós conseguimos discernir esse ser triuno que é o homem? Presta bem atenção. Primeira coisa que nos faz trazer esse discernimento, através das funções do espírito. Hoje eu quero falar de 3 delas, né? Vou falar de 3 funções do espírito: intuição, consciência e comunhão. Então eu vou falar de 3 funções do espírito: intuição, consciência e comunhão. A função da intuição, ela está descrita de uma forma meio que oculta ali em 1 João capítulo 2, verso 20. 1 João capítulo 2, verso 20, que diz assim: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendem o conhecimento. O que significa unção nesse momento? Exatamente, Débora. No curso de maturidade fala-se a respeito. O que significa a palavra unção aqui? Apenas é uma outra maneira de expressar o Espírito Santo. Você vai entender isso mais para frente quando eu estiver dissertando a respeito do assunto. Então, em outras palavras, isso aqui vem a ser o próprio Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é a unção sobre a minha vida, é a unção sobre a sua vida. Então, hoje, habita dentro de você a unção do próprio Senhor Jesus. Ela habita aí dentro de você. Dentro de nós, então, nós temos o... Olha o que o João diz. Ele diz assim, que temos o conhecimento, e aonde há esse conhecimento, quem nos concede é o próprio Espírito. Então, o conhecimento que há sobre certas coisas que tem dentro de mim hoje, não porque eu fui numa faculdade ou porque outra pessoa me ensinou, não. Certos conhecimentos que nós temos é o próprio Espírito que nos dá. Deixa eu te dar um exemplo. Quantos já passaram num lugar e já sentiram que passaram por ali? Deixa eu te dar outro exemplo. Quantas vezes você já sentiu que não deveria fazer algo? Entende? É o próprio Senhor falando com você através do Espírito, através dessa intuição, através dessa unção que há sobre a sua vida. Então Ele mesmo já estava falando com você alguma coisa ali. Então nós precisamos ser sensíveis e ter discernimento. Espera aí, por que o Senhor não quer que eu vá? O que Ele está querendo me ensinar? Né? Então é isso que a gente precisa estar atento a todo momento. Agora, isso não vem através da nossa mente. Vem através da intuição. Agora, pastor, o que é a intuição? É a capacidade do espírito humano conhecer ou saber de algo, independente de qualquer influência externa. Qualquer influência externa. É algo que está vindo aqui de dentro de mim, que está me trazendo a sabedoria, está me trazendo conhecimento de determinado tipo de coisa. Amém? Então isso vem a ser a intuição. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Sabe, às vezes a gente tem vontade, né? Que nós também somos, o nosso corpo também, o ser humano, ele é feito de mente, vontade e emoção. Então nós temos as nossas vontades, às vezes, de comprar algo. Mas aí lá dentro de nós fala assim, não compre algo. Mas a sua vontade, ela está militando ali com algo, falando, não faça. E a sua vontade dizendo, faça. Então é uma luta constante. Os irmãos conseguem me entender? E isso não é algo assim que acontece poucas vezes, são muitas vezes. Por isso que nós temos que dar muito valor, dar muito ouvido, discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco de dentro para fora. Não que o Senhor quer falar conosco em impressões que nós temos de fora para dentro, mas sim o que Ele está falando com você de dentro para fora. Então isso é intuição.
Amém? Jesus, ele percebia no seu espírito que os fariseus e outros arrazoavam. Pastor, onde é que está isso? Lá em Marcos capítulo 2, verso 8, diz assim: mas Jesus logo percebeu em seu espírito. Olha só que poderoso. Jesus percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Jesus fazia isso. Fariseu usa a mente. O fariseu usa a razão. Jesus percebe no espírito. Agora você e eu somos a imagem e semelhança de Jesus. Não tentamos compreender nada com a nossa mente. Nós vamos compreender através do nosso espírito. Homens e mulheres de Deus percebem situações através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Homens carnais, homens naturais, apenas arrazoam. Eles fazem como os fariseus. Fica claro isso para os irmãos? Então nós precisamos ser um ser espiritual, assim como o Watchman dizia, deixar que o nosso homem espiritual, o nosso espírito que habita dentro de nós, ele venha ser o mais forte entre nós. Não deixar que a nossa mente, que as nossas vontades, que as nossas emoções decidam ou definam o que nós iremos fazer ou ser, mas sim o nosso espírito, o que vier de dentro de nós. A segunda função que eu quero falar com você é a da consciência. Lá em Romanos, capítulo 9, verso 1, fala a respeito disso, fala a respeito da consciência. E diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência no Espírito Santo. Então olha aí que, de novo, a nossa consciência, ela tem que estar alinhada com o Espírito Santo de Deus. Então a consciência é aquela que vai te dar a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da nossa mente, não segundo os critérios da nossa mente, mas segundo a sensação que você tem no seu espírito, aquela sensação que o próprio Senhor que está habitando dentro de você, ele te dá. É testificar, é confirmar, é recusar, é acusar, são manifestações da nossa consciência. Amém, irmãos? O que a nossa consciência vai fazer é apenas testificar aquilo que o Espírito Santo já direcionou para que nós façamos. Amém? Então, não é difícil você avaliar que, frequentemente, a consciência, ela condena coisas que a nossa mente aprova. Perceba isso. Muitas vezes a nossa consciência, ela reprova coisa que a nossa mente já aprovou. O julgamento da consciência não é segundo o nosso conhecimento. Não é segundo tudo aquilo que eu tenho na minha mente. Não é segundo a faculdade que eu fiz. A nossa consciência, ela funciona de acordo com o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, no seu espírito, a voz do Espírito Santo a falar, fala pela sua consciência. Então ela vai falar pela consciência, o Espírito Santo vai falar pela intuição, mas ele sempre está falando conosco. Nós precisamos discernir. Por isso o tema tão simples, discernir o ser triuno. Amém, irmãos? E o outro que eu havia dito, deixa eu terminar essa parte ainda, da consciência. A nossa consciência, ela sempre tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. Vocês já devem ter ouvido muitos pastores falar, eu inclusive já falei muitas vezes, né? Isso, que nós não podemos, um pastor ou um líder, ele não pode pregar o que a pessoa quer ouvir. Ele precisa pregar aquilo que a pessoa necessita ouvir. E aí a consciência dessa pessoa, o Espírito Santo que está dentro dessa pessoa, na forma da sua consciência, vai testificar aquilo que está sendo pregado, que é a vontade de Deus para aquela pessoa. Os irmãos compreendem?
Por isso que a gente não pode negociar certas coisas. Às vezes a gente quer fazer um meio campo para se estar bem com todos. Mas o Senhor, ele tem algo para dizer. E o que ele tem algo para dizer? Se você é responsável para falar na vida daquela pessoa, use a sua boca, fale, porque é o próprio Espírito de Deus falando. Tenha sensibilidade para ouvir do Espírito. Tenha sensibilidade para ouvir da parte de Deus. Amém, irmãos? E aí eu pulo para outra função, que é a função da comunhão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então presta atenção. Quando a gente fala de comunhão, oh meu Deus, muitas pessoas pensam que comunhão é comer. Pensam que comunhão é estar juntos, só comendo. E não é isso. Toda comunhão, não existe comunhão, não existe reunião que seja nula. Toda ela tem que ter um propósito diante das coisas de Deus. Todas as comunhões que nós fazemos entre nós. É para edificação da casa de Deus. Pastor, o que é essa casa de Deus? Você. Em todas as comunhões que nós estamos juntos, nós precisamos inserir Cristo onde falta Cristo. Mas de uma forma mais informal. Não de uma forma mais metódica, mais informal. Falando como irmãos. Né? Então, essa comunhão que eu estou falando, genuína com Deus, é feita no nível do Espírito. No nível do Espírito. Deus não é percebido nos nossos pensamentos. Deus não é percebido nos nossos sentimentos. Deus não é percebido nas nossas intenções. Percebe? Ele só pode ser conhecido, ele só pode ser tocado, ele só pode ser ouvido se em Espírito. O Senhor é Espírito. E nós podemos nos contactar com Ele só através do Espírito. Não tem outra forma. Entende, irmãos? Nosso Espírito é que nos une ao Senhor. Nosso Espírito nos une ao Senhor e nos mantém em comunhão com Ele. Não procure exercitar a sua mente. Exercite o seu Espírito. Né? Por isso que a adoração, ela é tão importante. A adoração, ela é muito importante. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a adorar em cânticos espirituais, você está edificando a casa para Deus. Você fica mais sensível, sua mente fica infrutífera, sua mente fica vazia. E aí você pode exercitar o seu espírito de uma forma liberada, livremente. A comunhão com Deus é percebida no coração. Sabe, não é por um acaso aquilo ali que acontece nos prédios das igrejas na hora dos cultos. Não é por um acaso que acontece que um ministro de louvor, ele está lá na frente e fala: levante suas mãos, feche seus olhos. Ele está ensinando a você nesse momento a ter comunhão com Deus, a se entregar ao Senhor, a se rasgar diante do Senhor. E aí a gente vê que muita gente ainda fica meio tímido, olha para um lado e olha para o outro. Se entregue de uma vez ao que Deus tem que fazer. Talvez você vai ouvir o culto inteiro, vai ouvir uma palavra inteira e o Senhor não vai falar com você. Mas Ele queria ter falado com você através do louvor, através da sua adoração. Quando você chegasse e falasse: Pai, realmente eu te amo. Pai, eu te obedeci, estou aqui com meus olhos fechados, fala comigo. E aí Ele vai e fala com você. Percebe? Então aproveite a cada minuto que você entrar na presença de Deus. Adore, cante em cânticos espirituais, não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe. Eu já ouvi muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus dizer assim que
A salvação é individual. Mas esse tempo de comunhão também você procura de forma individual. Não é o seu marido que vai trazer essa comunhão para você, não é a sua esposa que vai trazer para o marido, não é o pai e a mãe que vai levar para o filho. É você e Deus, só depende de você. Só depende do nível que você quer Deus na sua vida. Então se abra realmente. Aproveite a cada cântico, aproveite cada momento, cada segundo e tenha uma comunhão plena com o Senhor. Aleluia! Nós deixamos de ser crentes rasos quando fazemos isso e conseguimos chegar a uma profundidade muito maior em Deus. Faça isso. Faça isso. Não fique esperando, não perca seu tempo. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nós não temos mais tempo para errar. Não temos mais tempo para errar. Então não erra. Vá para o Abba. Vá para o Paizinho. Adore-o. Adore-o, mas adore em espírito e adore em verdade. Amém, irmãos? E aí eu vou passar para uma segunda parte, né, de como nós podemos discernir o ser triuno, que é exercitando o próprio espírito. Lembra que eu falei? Não é exercitando a mente, não é exercitando o meu conhecimento, é exercitando o espírito. Em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uau! Presta atenção. Quantas vezes eu já falei que alguém cheio do Espírito, ele não vai praticar o adultério? Alguém cheio do Espírito não vai estar falando palavrão. Alguém que anda cheio do Espírito não vai estar cobiçando o que é do outro. Alguém cheio do Espírito não vai estar falando mal de outras pessoas. Só faz tudo isso que eu falei quem está cheio da carne, quem está cheio de si. Entende? Então você precisa estar cheio do Espírito Santo. No Espírito Santo, a obra já foi completa. Já está completamente feita. No Espírito Santo, agora eu só tenho que desfrutar daquilo que o Pai me dá. É como uma lâmpada que se acendeu. Jesus, ele disse que o Espírito está pronto. Ele fez isso. Está pronto. Só desfrute agora. Só desfrute. Né? O nosso espírito está pronto para sermos o quê? Aperfeiçoados pelo exercício. Agora eu preciso exercitar. Né? Cabe agora exercitar o meu espírito, o espírito que habita dentro de mim. Para separar, temos que fazer uma separação, porque dentro de nós, mesmo com o Espírito Santo, ainda habita algo, que é a tal da alma. E eu quero te falar, ela vai gritar forte dentro de você. Então o que você tem que fazer? Separar o que procede da alma e o que procede do espírito. Como que exercitamos o espírito, pastor? Fala comigo. Primeira coisa, quebrantamento. Quebrantamento. Nós precisamos ser crentes cristãos quebrantados diante de Deus. Sabe? Quebrantados. Quebrantados é aquele que vem aquele choro quando você ouve uma palavra. É aquele que ele realmente tem ouvido para as coisas do Senhor e as coisas que a alma fala para que ele faça, quando ela entra em conflito com o espírito, ele fala assim, não, eu vou morrer para a minha mente, vontade e emoção, que são as faculdades da alma, e vou fazer aquilo que manda o meu espírito. Isso é ser quebrantado. É estar completamente à disposição do Senhor. Veja bem, se você quiser ver a medula de alguém, você precisa quebrar os ossos dessa pessoa. Um médico, para fazer um tratamento de medula, ele vai ter que mexer nos ossos. Por isso a nossa alma precisa ser quebrantada. Entende o que eu quero te dizer? A segunda coisa aqui que nós precisamos, primeiro é o quebrantamento, depois nós precisamos da palavra de Deus. É assim que eu exercito meu espírito. Com o quebrantamento, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, né? Ela diz que a palavra de Deus ela tem esse poder de separar alma e espírito. Não podemos ser guiados por nossas almas.
Temos que ser guiados pelo nosso espírito. Como que a gente faz isso? Orando em línguas. Essa é a terceira forma, orando em línguas. Aquele que ora em línguas, ele está edificando o próprio espírito. Ele está fazendo com que o seu espírito fique ativo. É como se tivesse uma lâmpada dentro de nós, que está ali em conflito com a alma diariamente. Essa lâmpada está ali apagadinha, mas aí você começa a orar em línguas. Você começa a adorar ao Senhor. Você começa a ter cânticos espirituais. Aí essa lâmpada, ela acende. E aí as coisas de Deus ficam mais fortes. Você começa a ter sensações. Você está, nada, você está exercitando seu espírito para isso. E aí você vai ficar muito mais sensível, de uma forma muito mais rápida, às coisas do Espírito Santo. Às visões, aos sonhos. Você vai ficar muito mais sensível, quando cheio da presença de Deus. Enquanto você está cheio da presença de Deus, enquanto você está orando ali em línguas, a sua mente e a sua alma vão ficar infrutíferas. Se elas estão infrutíferas, o fruto está vindo do outro lado. Lembra dos frutos do Espírito? Você só vai exercê-los quando a sua mente e a sua alma estiverem frutíferas, porque aí o fruto do Espírito ele vai começar a aparecer. Entende? Então, se você não ora em línguas, busque do Senhor. Nós estamos aqui em meio a um jejum de 21 dias. Faça o pedido para o Senhor. Eu preciso de experiências novas. Eu preciso de experiências novas com Deus. Me batiza no dom de línguas. Me batiza com visão aberta. Eu preciso ouvir do Senhor. Eu quero ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Dá isso para mim, Senhor. Esse é o tempo. Nós estamos jejuando para que nós possamos estar mais sensíveis a Deus. Faça isso. Amém? Busque do Senhor. Busque experiência. Através dele você vai crescer. Vai crescer no Espírito. E aí, sabe, irmãos, muitas coisas nós vamos ver de errado dentro dos lugares, dentro das igrejas, nós vamos ver coisas erradas dentro das células, mas quando você está cheio do Espírito, isso vai passar batido. Deus colocou você ali, foi para acertar todas as coisas que você vê que está errada. O Espírito Santo vai te conduzir a isso. Entende o que eu quero te dizer? Então, vamos avançar, vamos continuar. Vamos permanecer, vamos nos encher da presença de Deus. E por fim, para que você possa discernir o ser triuno, né, que é em terceiro lugar aqui que eu quero falar, é rejeitando a passividade. Então nós precisamos rejeitar a passividade. Irmãos, eu falo muito isso também lá no nosso prédio. Né? Vocês não estão aqui para ficar sentados ouvindo o pastor falar. Vocês estão aqui para se encher da presença de Deus e aquilo que for falado agora, você vai sair do seu lugar e vai começar a fazer, mas de uma forma natural. Não porque o pastor te empurrou, não. O pastor ele faz o quê? O pastor ele conduz as ovelhas. As ovelhas vêm atrás do pastor. Porque quando chega no buraco, o pastor levanta a mão e as ovelhas param. Se o pastor estiver empurrando as ovelhas para fazer, quando chegar no buraco, as ovelhas vão cair. Entende o que eu quero dizer? Então nós estamos ali hoje para que vocês tenham isso. Saiam da passividade junto com o pastor, vamos em frente, vamos caminhar, vamos conquistar, vamos avançar. Agora o diabo, ele vai tentar agir para que você pare, para que você seja passivo. Né? Ele faz de tudo para que o homem seja passivo. E tem até um ditado popular que diz isso. Mente vazia, oficina do diabo. Olha só. Hoje nós estávamos no culto domingo. Segunda-feira, não sei se os irmãos tiveram alguma coisa. Acho que o Juliano teve a célula. Terça-feira nós temos a live. Quarta-feira nosso discipulado. Quinta-feira a célula. Mas se você fica fora desse contexto, você está se alimentando uma vez por semana, que é no culto. Isso se você vai no culto, porque se não vai, não está se alimentando nenhuma vez. Mas o que acontece com o nosso corpo físico quando nós ficamos sem o alimento? Nós ficamos doentes, não é isso?
Nós ficamos doentes. A mesma coisa é da forma espiritual. Se você não alimenta das coisas do espírito, você provavelmente vai adquirir uma doença. Provavelmente vai adquirir uma doença. Então nós não podemos ser passivos. Temos que estar juntos, fazendo algo juntos, mas dentro daquilo que o Senhor nos delegou. Amém, meus irmãos? Veja só, quando aquela mulher hemorrágica ela foi curada, centenas de mãos ali estavam em cima do Senhor. Centenas dela. Mas ela conseguiu chegar até onde estava o Senhor Jesus e tocar na orla. Na hora que ela tocou nessa orla, o que aconteceu? Ela foi completamente curada. E era uma doença que ela trazia por muitos e muitos anos. Mas ela só de tocar na orla, ela foi curada. Ela não foi uma pessoa passiva. Ela foi uma pessoa ativa. Ela foi atrás. Eu preciso disso. Eu preciso disso para eu ser curada. Então deixa eu te falar algo, querido. Deixa eu te falar algo. Se você vai ao culto e fica parado, passivo, esperando que algo aconteça, é muito provável que você vai sair daquele culto sem receber nada. Você precisa ir atrás. Precisa ir atrás. Entende? Precisamos exercitar o nosso espírito. O Senhor nesses dias, desculpe, o Senhor nesses dias desafia você a viver uma vida discernindo o que o Senhor quer te dar. Olha o jejum que Ele te deu, é completamente diferente de todos os que você já fez. Tente discernir o que Ele está querendo te dar. Logo no texto, em cada capítulo, fala orar a respeito de orar a palavra. Declarar a palavra. Então, em todos os momentos, veja quem você é. Em todos os momentos, tenha discernimento no que Deus te transformou, desde quando Ele te resgatou do inferno. E agora, tente discernir esse tempo que nós estamos vivendo, o que Ele quer de você. Tente discernir através dessa intuição que eu te falei. Tente discernir através de rejeitar a passividade da forma que eu acabei de dizer aqui. Tente discernir isso. E tente discernir exercitando o seu espírito. Não fique parado. Não fique parado. Não fique esperando só o dia do culto, só o dia da célula. Vá atrás. O Senhor tem muito mais para você nesse ano. Nós recebemos uma palavra no começo do ano, que esse era o ano da abundante chuva. Pastor, eu não vi a chuva, mas eu quero falar, já está chovendo. Nós só precisamos discernir aonde está acontecendo. Peça ajuda para o Espírito Santo de Deus te mostrar. E vamos atrás no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos irmãos? Eu quero orar por você agora, para que o Senhor venha abrir mesmo o céu sobre sua vida, que o Senhor venha te trazer cada dia mais revelação da sua palavra, que o Senhor venha te trazer sabedoria e que você possa, veja bem, o que eu vou te dizer agora é muito importante, que você possa cumprir o propósito sobre você, propósito que não foi o pastor que te deu, propósito que Deus escolheu para você. Amém? Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu oro por cada irmão aqui que está me ouvindo. Senhor, que o Senhor venha mesmo abrir os olhos de cada um deles. Senhor, venha trazer o discernimento no Espírito, para que eles possam discernir o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Que eles possam ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E que, Senhor, que o propósito de cada um seja cumprido. Seja cumprido no nome de Jesus. Senhor, retira
todas as escamas dos olhos, toda a seta do inferno. Senhor, eu repreendo nesse momento e declaro que esses irmãos são escolhidos de Deus para algo muito maior. Filhos amados que vão desfrutar das riquezas do Pai. Então, Senhor, nesse momento, toca na vida de cada um. Toca em cada família representada. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, é muito bom estar com os irmãos. Desejo que você tenha um ótimo término de semana. Amanhã estaremos juntos novamente, às 10 para meio-dia, com o nosso pastor Wilson, orando para que esse vírus do inferno caia por terra e declarando, que somos guardados do Senhor, que o Senhor nos guarda e que o Senhor vai nos colocar em lugares muito mais altos para que Ele seja glorificado. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. E até terça-feira. Amém? Deus abençoe a todos.